O ex-juiz Sérgio Moro explicou a interlocutores que não assinou o manifesto de presidenciáveis pela democracia para não contrariar a empresa na qual hoje trabalha, a Álvarez e Marçal. A empresa norte-americana atua de forma discreta e já teria ficado insatisfeita com a última aparição de Moro em um vídeo citando uma música da cantora Edith Piaf. As imagens foram gravadas em um encontro virtual do grupo parlatório, do qual Moro participa com empresários, economistas, advogados e políticos. O ex-juiz disse de nada se arrepender em relação à Operação Lava Jato e citou o nome da canção Non je ne regrette rien para definir o que sente. O vídeo viralizou. Moro, inclusive, se enrolou no francês e errou a pronúncia do nome da cantora francesa, a quem chamou de Pia. Zé Maria. Pois é, olha, Vitor, antes de tocar nesse assunto do Sérgio Moro aqui, eu queria comentar dois outros assuntos que eu fiquei sem comentário. O primeiro é sobre essa história de pedir ajuda internacional. Toda ajuda, quando se está em dificuldade, é boa, é uma ajuda boa, é bem-vinda. Mas como está acontecendo no Brasil, isso pode arranhar a imagem do país, isso pode pregar contra o Brasil. Não é só prefeitos e governadores que fizeram esse vídeo, não. O presidente do Congresso Nacional, o presidente do Congresso Nacional enviou um ofício à ONU pedindo ajuda e dizendo que nós estamos aqui numa guerra. Citou as 3.000 mortes como se fosse, por exemplo, a queda das Torres Gêmeas todos os dias aqui no Brasil. Ele pede vacinação através daquele consórcio Facility, né, que o Brasil e outros 20 países estão, mas o Brasil está em dificuldade porque não entrou na medida correta. Então, o recado é o seguinte: ajuda é sempre bem-vinda quando se está em dificuldade, mas é preciso ter muito cuidado para não ultrapassar o sinal e não criar um governo paralelo. Por outro lado, esse pedido da defesa do Lula no Supremo é previsível e vergonhosa. E mais vergonhosa ainda é esse labirinto que os ministros, não foi o Supremo, 3 ministros do Supremo, jogaram a imagem da instituição. Agora é seguir a coerência, ou se desmoralizar e se arrepender do que fizeram no primeiro julgamento considerado Sérgio Moro como parcial. Vou te dizer uma coisa, nem a defesa do ex-presidente Lula diz na petição que ele é inocente. Não há nada que diz que ele não roubou dinheiro público. Não há nada na petição que diz que ele é um cidadão que não provocou um caixa. Esse dinheiro do triplex, esse dinheiro do sítio, na verdade, um caixa feito, um caixa único de propina. Isso a gente vê em toda a CPI. Então, nem a defesa dele alegou isso. É uma defesa jurídica, uma maneira que eles encontraram ali de tentar ultrapassar o Supremo. Sobre Sérgio Moro, e aí já entrando nessa situação do Sérgio Moro, ele está realmente numa situação muito melindrosa. A impressão que eu tenho é que está meio perdido. Ele não sabe o tamanho das instituições. Primeiro, ele era juiz federal, e montou, junto com a Polícia Federal, Receita e Procuradoria, um sistema que tentou passar a imagem do Brasil a limpo e conseguiu. É uma grande vitória da história do país contra a corrupção, né? Essas condenações, devolução de dinheiro e tal. Quando ele saiu e foi para o Ministério, ele entendeu que era dono da situação e tentou ser superior ao que nomeia e demite, que quem nomeia demite, a caneta é a mesma, né? E aí se deu mal. Agora ele vai para uma empresa privada e se submete a um contrato muito rigoroso. O contrato é rigoroso, a empresa é dona até do que ele fala e do que ele pensa. Esses problemas que ele está tendo aí na realidade são problemas contratuais. Ele tem que ou esquecer de vez a vida política, o que eu acho temeroso. Ele encontrou adversários poderosos na vida política, né? Ele abandona e fica com a empresa privada e vai ganhar dinheiro, ou então acaba com o contrato e cai de uma vez por todas na política. Não é vergonha? O Brasil precisa de políticos assim, né? Fiuza. Olha, o Sérgio Moro não fez história no Brasil, e ele fez, né? Mas ele não fez história citando Edith Piaf, entendeu? Com um marqueteiro qualquer que é péssimo, né? Que ele já tinha que ter demitido. Não sei se é algum amigo dele, né?
Ele não fez história citando Edith Piaf, né, ou Edith Piaf. Né? O Sérgio Moro não precisou piar essas bobagens de internet para prender os maiores ladrões da história da política brasileira, não. Ficar fazendo tweetzinho de empatia, suposta empatia, né? Cuide-se, não sei o quê, ali, fazendo dupla sertaneja com Henrique Mandetta. Esse é o Sérgio Moro, isso o fragiliza. Por que ele tem que explicar que ele não assinou um manifesto de presidenciável? Ô Moro, você não é possível, não dá para entender o que aconteceu com você. Presidenciável é uma patente? Presidenciável é um clube? Você pertence a um clube de presidenciáveis com apresentador de auditório, com o ministro da Saúde charlatão, com governador de estado descendo o sarrafo na população, os tiranos das gôndolas. Né? Você faz parte desse clube, Moro? Aí você precisa explicar por que você não estava nesse abaixo-assinado. Então, eu acho, Vitor, que, infelizmente, o ex-juiz Sérgio Moro, né, na sua pós-existência aí de passagem pela política, ele mesmo se enfraquece muito, né? Porque tudo bem, nós aqui sempre fazemos a separação, né? Não adianta você querer pegar o que o Moro está fazendo de inconsistente aí para melecar o passado dele, não tem como. A literatura da Lava Jato está aí, né? Esses negacionistas que ficam aí gritando, coitados, né? Tentando se convencer nas suas próprias bolhas de que nada daquilo aconteceu. A gente desejava também, né, que nada daquilo tivesse acontecido, mas aconteceu. E se aconteceu, a gente precisa depurar, senão vai voltar a acontecer. O povo brasileiro e a sociedade, não só todas as camadas da sociedade, vão voltar a se empobrecer, como aconteceu caindo na pior recessão da sua história. Daqui a pouco a gente está com uma Dilma aí de novo, mandando o Banco Central baixar juros, aquele negócio que nem fazem na Argentina, que nem fazem na Venezuela. O Sérgio Moro é um personagem que mudou a história do país junto com muitos outros dentro de uma força-tarefa, trabalhando muito bem. E como citou o Augusto, né, o processo de Atibaia, a sentença da juíza Gabriela Hart, que o Lula tentou humilhar ao vivo, numa audiência, de maneira machista. E todos esses que se dizem progressistas e tal, calaram sua boquinha, vendo o Lula de uma maneira grosseira, misógina, tentar pressionar a juíza, que era uma mulher que estava diante dele. Tentou pegar a fragilidade que ele supôs feminina e não conseguiu. E tomou uma bela sentença merecida. Aquele sítio lá que tem os nomes dele nos pedalinhos, aquela história patética, né? Que essa elite intelectual brasileira adora lamber essa história. Então, o Sérgio Moro, hoje, ele está desorientado, ele acha que faz parte de um clube de presidenciáveis e ele, agindo dessa forma, só alimenta, né, essa literatura que quer fazer essa polarização. Se o Moro não presta, é porque o Lula é muito legal. Agora são 6h56. Queremos ouvi-la também, Ana. Temos 3 minutos. Olha, Vitor, eu acho que o Fiuza resumiu muito bem aí. É uma pena que um personagem tão importante para o Brasil dentro da Operação Lava Jato, foi um ícone dentro da operação aí que trouxe um banho de justiça, né, para o Brasil. Costumo falar que a Operação Lava Jato tirou os filmes americanos, da justiça americana, da nossa TV e trouxe para a realidade brasileira. Pergunta aí para qualquer brasileiro na rua, de qualquer classe, se ele gostaria de ter o Brasil de antes da Lava Jato. Né? Alguns erros, a gente pode discutir erros pontuais da operação, que foram erros pontuais e também poucos dentro de uma operação muito grande. Agora pergunta para qualquer brasileiro na rua se ele quer o Brasil de antes da Lava Jato. Não quer. Então, o que nos entristece é que um personagem tão importante
um ícone dessa operação, dentro dessa força-tarefa aí que vai marcar a nossa história. Ele acabou se perdendo na seara política e até hoje é difícil a gente entender como ele se perdeu. Talvez más companhias, não é, Vitor? A gente suspeita disso, que até dentro do próprio governo do Bolsonaro, ali como ministro da Justiça, talvez ele tenha ouvido algumas vozes ali que não eram nem amigas dele, nem do Brasil. E agora a gente vê o Sérgio Moro contra a parede, calado, sem a possibilidade de falar, obviamente, por causa das suas premissas aí profissionais, mas também porque ele ficou no limbo, né? Ele agora não pertence a uma esfera específica no espectro político nacional, e é uma pena. Ele se perdeu, ele como juiz deu a sua contribuição, como ministro da Justiça também, ele começou muito bem, embora no final ele tenha se omitido em momentos importantíssimos aí, no Brasil, aí já com essa veia ditatorial aí de muitos governantes, muitos governadores começando a expandir pelo Brasil, e agora ele tem que explicar a ausência em manifesto. A gente vê que, infelizmente, a cada dia que passa, a importância dentro do cenário político atual de Sérgio Moro é cada dia menor. Diego Augusto, temos um minuto. Olha, rapidamente, o juiz Sérgio Moro foi tão eficiente, ex-juiz, como magistrado, quanto é desastrado como político. O Zé disse tudo, ele tem de escolher. Ou trabalha para uma empresa privada ou vai para a vida política. Eu recomendo que ele fique trabalhando com a empresa privada. Agora, não tenham dúvidas, eles atacam o Sérgio Moro por tudo, porque pretende atingir a Operação Lava Jato, que é o que há de mais importante no patrimônio moral brasileiro. A Operação Lava Jato teve coragem para investigar, né, desmascarar e punir culpados que se consideravam condenados à eterna impunidade. Isso é uma vitória nossa, do povo brasileiro. E com esse tipo de atitude, o Sérgio Moro agora está atrapalhando e ajudando os bandidos. Então, o melhor que ele tem a fazer é ficar em silêncio agora para que a gente possa defender, sem desvios no assunto, a Operação Lava Jato.